Olá, sejam todos muito bem-vindos ao BMC Stock de hoje. Notícias em tempo real, tudo que está acontecendo no mercado brasileiro e também no mercado internacional. Hoje o dia está meio morno, todo mundo esperando esse arcabouço. Será que sai agora? Será que sai daqui uma hora? Será que sai depois do fechamento do mercado? Ninguém sabe. A Secom já acabou de bater o martelo, falou que vai sair hoje. Será que sai mesmo? Será que a gente vai ter um novo adiamento nesse texto base? A gente já teve a aprovação a apresentação aí do novo arcabouço fiscal, só que ainda não temos o texto, não dá para analisar na íntegra ali toda a proposta desse arcabouço, como ele será tramitado nas casas legislativas e qual será o real impacto de toda essa mudança na regra fiscal aqui para o Brasil. Com sorte, rezamos aí que saia hoje, como já diziam alguns ministros, falou, agora é rezar, agora é ter fé que vai sair hoje. Então tenhamos fé de que saia hoje depois do fechamento do mercado, talvez, o arcabouço fiscal, e aí sim a gente vai começar a fazer conta e ter a íntegra de toda a proposta em mãos para tomar as nossas decisões. O mercado está meio esperando o que vai acontecer, mercado norte-americano também sem se mexer muito. Alguns dados interessantes para a macroeconomia, no entanto, o dia bem morno, o dia sem muita movimentação para o nosso mercado brasileiro. Já queria que você que está aqui na nossa programação, chegou agora para o BMC Stock, está captando essas informações no meio do dia, deixe o seu like, por favor, tem bastante gente aqui já nos assistindo, já nos escutando e pouquíssimos likes, já trocamos aí a programação, já trocamos o vídeo do YouTube, então para você que já deu like aí durante a manhã, deixe novamente o seu like aqui na nossa programação, porque dessa forma você ajuda o nosso canal, você beneficia aí a produção de conteúdo sobre o mercado financeiro, conteúdo de qualidade em tempo real, diretamente para você investidor, e lembrando, gratuito, a gente está no YouTube aqui, não cobrando nada por isso, então deixem o seu like aí para prestigiar o trabalho de toda a equipe da BMC News, que está aqui o dia inteiro tentando apurar essas informações e trazer para você, investidor que está em casa. Já que eu mencionava esse mercado internacional um pouco mais agitado do que aqui no Brasil, gostaria de começar lá pela Ásia. Nós tivemos os dados de divulgação do crescimento da economia chinesa. Nós tivemos um crescimento nesses primeiros 3 meses, desse primeiro trimestre, de 4,5%. Acima das projeções do mercado, acima do que era esperado, que era um crescimento de 4%. Então isso animou uma parcela do mercado. Essa alta ela foi muito mais puxada pelo crescimento interno da China, pela demanda interna da China, pelas vendas do varejo da China, que cresceram mais de 10%, a expectativa era de 7,6%, nós tivemos um crescimento de 7,4%, perdão, a expectativa, e tivemos um crescimento de 10,6%. Então, o crescimento das vendas do varejo ele veio muito acima do que foi projetado pelo mercado, e o que puxou um pouquinho para baixo foi a indústria no país. Então a indústria está cambaleando um pouquinho, a economia chinesa veio mais forte do que o esperado, pelo menos para esses 3 primeiros meses do ano. Isso deve sim impactar a nossa bolsa de valores quando a gente fala de commodities metálicas, porque o minério de ferro teve sim um bom avanço nas negociações de hoje, que já foram encerradas. Então nós temos minério de ferro um pouco mais caro, negociando um pouco acima aí do fechamento de ontem e, claro, um movimento aqui que pode impactar, sim, algumas empresas de siderurgia e mineração na Bolsa Brasileira, que tem aí no mercado chinês boa parte do destino dos seus produtos fabricados aqui no Brasil. Então esse é o cenário para a China, pelo menos, e trazendo as oscilações das bolsas asiáticas, nós temos um dia bem dividido, com Xangai 0,23% de alta e SZSE Component, ambos os índices referentes à China, referentes ao mercado chinês, em alta no dia de hoje. Então 0,04% de alta para SZSE Component e Xangai subindo 0,23%. Nikkei 225 acompanhou um bom movimento nos Estados Unidos e fechou 0,51% de alta. Taiwan fechou em queda de 0,59% e Hang Seng lá em Hong Kong 0,63% de queda. Para a Kospi na Coreia também queda 0,19%. Então, sem destino já acertado, sem um rumo definido, as bolsas elas funcionaram ali por suas próprias particularidades. China em destaque por conta desses dados macroeconômicos que animaram um pouquinho mais o mercado, um crescimento de 4,5% aí, como eu mencionava, para a economia no trimestre que foi fechado agora, encerrado em março. Descendo um pouquinho, indo direto lá para a Europa, nós tivemos taxa de desemprego no Reino Unido que aumentou um pouquinho,
3,8% de desemprego no Reino Unido, e o que chamou a atenção foi a alta nos salários. Os salários aumentaram bastante, uma previsão de 5,1% de reajuste, veio com 5,9% aí para o mês de março. Então, nós temos aí um dado que é interessante, mas ele deve ser analisado com cuidado, especificamente para a economia do Reino Unido. Na Europa, nós temos as principais bolsas já encerradas, então, DAX na Alemanha 0,59% de alta, FTSE no Reino Unido 0,38% também de alta, praticamente todo aí esse continente, todas as principais bolsas lá da Europa fechando em patamar positivo no dia de hoje. CAC 40, 0,47% de alta lá na França, e o índice Eurostoxx 0,60% também de alta para o mercado europeu. Então, o mercado europeu já encerrou. Todos esses índices que são os principais daquele mercado, tirando aí FTSE, que opera dividido ali da União Europeia, estão em alta no dia de hoje, principalmente otimistas com essa recuperação da China e também otimistas com a qualidade dos serviços financeiros, do segmento financeiro, com a divulgação dos dados lá nos Estados Unidos. Balanços operacionais nos Estados Unidos dos bancos estão surpreendendo positivamente. Nós tivemos hoje Goldman Sachs reportando um lucro menor do que o trimestre em comparação com o ano passado. No entanto, o lucro por ação maior do que o projetado. Então, a situação não está boa, mas não está tão ruim. Então, mostrou certa resiliência, pelo menos esse comecinho de temporada de balanços lá nos Estados Unidos para o setor financeiro. Lembrando, nós começamos as divulgações na sexta-feira passada. Então, já são 3 dias consecutivos de divulgação para o setor bancário, principalmente nesse comecinho de temporada, que demonstraram aí uma boa resiliência, então dando um pouco mais de ânimo para os investidores internacionais. Já que nós falamos dos Estados Unidos, os 3 principais índices operam em estabilidade. Temos uma agenda esvaziada, sem muita coisa para ser divulgada hoje, apenas esses balanços dos bancos. Os índices em si estão operando ali próximos da estabilidade. 0,05% de queda para Dow Jones, S&P 500 0,01% de queda, e Nasdaq, bolsa que abriga ali alguns ativos mais voltados à tecnologia, desenvolvimento, a crescimento, 0,1% de queda, quem cai mais no meio de tarde. Mas lembrando, até às 5 horas da tarde, que é a hora que encerram ali as operações lá nos Estados Unidos, nós temos muita coisa para acontecer e traremos todas essas atualizações aqui para você que assiste a BMC News o dia todo. E se não conseguir assistir, lembrando, é só assinar o nosso canal do Telegram. Eduardo Saraiva e Fernanda ali estão preparando todas as matérias, as atualizações ali de mercado em tempo real. Temos uma equipe dedicada a atualizar esse nosso grupo do Telegram e também nossa comunidade no WhatsApp. Então, se inscrevam pelo link aqui na descrição. Conteúdo gratuito, você vai receber diretamente no seu telefone, no seu celular ou no seu computador, mensagens com atualizações sobre o mercado nacional e internacional. Lembrando, o serviço gratuito está disponível no WhatsApp e também no Telegram. É só clicar nos links que estão aqui na descrição do vídeo se vocês não conseguem assistir a BMC News o tempo todo aqui na nossa programação. Vindo para Brasil, Ibov em estabilidade, pouco movimento para o Ibovespa, 0,1% de alta, 106.138 pontos. É o 4º dia consecutivo de Ibovespa aos 106 mil pontos. Nós atingimos aí os 107 naquela guinada, naquele dia histórico ali, naquele dia de valorização bruta para o nosso Ibovespa. Ganhamos bastante valor e seguramos esse patamar dos 106 mil pontos, 106.138. Dólar futuro hoje recupera um pouco do fôlego, 0,51% de alta. No entanto, ainda abaixo daquela zona psicológica dos R$5. Ninguém quer o dólar aos R$5, só os exportadores, então R$4,97. Nos aproximamos dos R$5, mas ainda abaixo desse patamar. Mas é o segundo dia consecutivo aqui de recuperação, uma boa recuperação entre o finalzinho da semana passada e o começo desta semana. Banco do Brasil se aproximou da máxima histórica, bateu e voltou. R$43,30, ainda a cotação bem alta para o ativo de Banco do Brasil. A gente não vê essa cotação aí desde dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado nada, dezembro de 2020. Então nós tivemos aqui uma cotação para Banco do Brasil em R$43, uma recuperação durante todos esses anos, desde 2020, o banco tentando recuperar esses R$43,36, máxima histórica do banco. Nós ainda estamos nessa faixa sem voltar. A gente teve aí alguns pregões consecutivos de alta para o Banco do Brasil e hoje uma leve correção, 0,53% de queda para Banco do Brasil. Será que a gente perde esses R$43?
tem gente que está tentando decidir se compra mais, se vende, se espera cair o preço. Então, R$ 43,00 ainda uma faixa de indefinição. Daqui a pouco a gente conversa um pouco mais sobre esse gráfico, o que o Banco do Brasil está falando para a gente neste momento. 3R Petróleo, o buraco é mais embaixo. Tivemos o anúncio dessa nova captação, desse follow-on, que deve captar 900 milhões de reais na sua estipulação máxima ali. E nós tivemos uma queda bem abrupta no dia de ontem, uma queda muito considerável, queda bem interessante para o ativo, e hoje continuamos nesse ritmo de queda, 3,50%. Muitas questões ainda envolvem essas operações com 3R Petróleo, inclusive operações de opções por conselheiros da companhia. A gente ainda vai tentar entender o que está acontecendo e traremos essas atualizações para você que nos acompanha. Petrobras, um movimento bem positivo, dia de bastante alta, recuperando os R$ 27,00. Neste momento, R$ 27,55, cotação de Petri 4, 3,18% de alta para o ativo neste momento. Principais destaques do dia, nós temos CVC, 6,34% de queda, e ativos como Natura, Localweb e Alpargatas também povoando as nossas principais quedas do dia. Então 4,73% de queda para Natura, Localweb 4,26% e Alpargatas 4,29%. Do lado positivo nós temos Petri 3 e Petri 4, 2,97% para Petri 3 e 3,22% de alta para Petri 4. Redditor é quem mais ganha valor no dia de hoje, 3,50%. Tem mais gente negativa do que positiva, mas o que importa aqui é o volume e a participação no nosso Ibovespa. Então, Petri está ganhando bastante valor, tem muita participação, pesa para o índice para cima. E Vale, como eu mencionava, tivemos alta na cotação do minério de ferro e bons dados para o crescimento da China nesse primeiro trimestre. Então, Vale recupera um pouco do fôlego, 0,69% de alta, fazem bastante peso para o nosso Ibovespa. Quem pesa para baixo, Bradesco com 0,87% de queda, Itaú com 0,23%, 3R Petróleo com 3,50% e Magazine Luiza 2,46% de queda. A gente vai para um rápido intervalo, na volta tem análise técnica por aqui, a gente tentando entender esses movimentos de alguns ativos e também no nosso principal índice acionário. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de R$500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Estamos de volta com o BMC Stock, eu estou de olho aqui no nosso YouTube. Tem pouco like ainda, então, por favor, deixem o seu like, deixem a sua curtida aqui na nossa programação. Lembrando, nosso link trocou entre o programa passado, o BMC Strike, e o nosso BMC Stock. Então, para todas as quase 500 pessoas que estão aqui nos assistindo, por favor, deixem um like no nosso YouTube. Dessa forma você apoia a produção de conteúdo sobre o mercado financeiro aqui pela BMC News, uma equipe inteiramente dedicada para atualizar você, investidor, o dia todo, das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite.
Para falar um pouco sobre esse mercado, gostaria de convidar à minha tela, com um prazer enorme que eu anuncio, Leandro Petrocas, Head de Research lá da Quantitative. Muito obrigado pela participação nesse meio de dia, um dia um pouco mais morno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fala, Gabriel, tudo bem? Boa tarde, obrigado a você. Sempre um prazer falar com a turma da BBC News. Maravilha! O prazer é todo nosso, Leandro. E aí a grande dúvida que ficamos aqui deste lado. Tivemos uma valorização muito forte para o Ibovespa. Eu trazia esses dados um pouquinho aqui antes da sua entrada. Ibov agora em estabilidade, mas ainda nos 106 mil pontos. Quarto dia consecutivo que a gente teve uma boa valorização no Ibov e mantivemos esses 106 mil pontos. São 4 dias consecutivos nessa mesma faixa. É aquela zona de correção ainda saudável para o Ibovespa? A gente pode nutrir boas expectativas de alta para esse índice? Lembrando que desde dessa mínima aqui lá nos 97 mil pontos, a gente já chegou a bater quase 9%, 10% de oscilação positiva ao longo desses últimos dias. Então, como que a gente pode olhar para o índice agora que está todo mundo tentando adivinhar, tentando entender para onde está tendendo mais essa balança? Se é para alta, se é para baixa, se é para uma manutenção, uma estabilidade nesse patamar de preço? Qual que é a sua expectativa para a Ibov, para o nosso principal índice acionário? Bom, vamos lá, Ibovespa reverteu a tendência, né? Vinha numa tendência de baixa, olhando para o gráfico diário, movimento esse revertido na semana passada, a partir daquele dia que o Ibovespa apresentou uma alta superior a 4%, ali confirma o sinal técnico, que a gente chama de pivô de alta. Então ali há uma confirmação de reversão de tendência por meio desse pivô, e aí depois disso um movimento corretivo dentro de uma tendência, até com uma figura gráfica que a gente pode chamar de bandeira, né? Mastro bandeira, ou correção em bandeira, ou seja, tudo dentro da normalidade. Por enquanto quem manda no mercado são realmente os compradores. Cenário esse que só vai mudar se a gente perder a região lá dos 104, 103 e 500 mil pontos, ou seja, correção saudável, tudo dentro da normalidade, conforme preconiza ali os principais conceitos da análise técnica. Maravilha, e trazendo um dos principais ativos desse nosso índice de ativos aqui, do nosso principal índice acionário brasileiro, que é o Ibovespa, Petrobras é um dos principais destaques do dia de hoje, fazendo bastante volume, 1 bilhão e 700 milhões de reais aqui negociados até este momento, com praticamente 8 bilhões negociados apenas para o Ibov como um todo, e 3% de alta, voltou aos R$ 27 reais. Boas expectativas para a Petrobras. A gente teve um mês aqui, pelo menos para abril, um mês de bastante recuperação por ativo. Já dá para ficar um pouco mais confiante com a companhia, ô Petrocas? A gente sabe que Petrobras é difícil, né? Que às vezes escapa uma fala de alguém, o ativo volta a cair, mas pelo gráfico a gente já consegue ter uma ideia aí de para onde vai essa Petri 4? Vamos lá, posso compartilhar a tela aqui, Gabriel? Por favor, fique à vontade. Então vamos lá. Gráfico da ação preferencial, né, da Petro, ticker Petro 4, numa região de resistência de topo aqui do 27,50, mas também já dentro de uma tendência de alta, né, movimento de impulsão, movimento corretivo, novo movimento de impulsão, né, então temos sim uma tendência de alta estabelecida na Petro. A gente trabalha acima das 3 principais médias móveis, né, menos eu utilizo, né, média móvel de 9, 20, 200 períodos. Quando a gente afasta o zoom do gráfico, tem uma espécie de um vazio gráfico aqui, né, sem resistências tão relevantes aqui pela frente, inclusive uma região de gap a ser fechada lá no 28,60. Então, mantido esse gráfico aqui, mantido esse cenário, temos uma tendência de alta estabelecida, alvo técnico lá no 28,60, tá? Mas o ativo um pouquinho indicado, né? Esse rompimento de papel já do 11,5%, quase 12%, então meio longe de regiões de suporte relevante. Suporte mais forte, na minha opinião, aqui na média móvel de R$ 9,26. Então a expectativa é de manutenção de alta, tá um pouquinho, digamos assim, esticado no curtíssimo prazo para quem tiver de fora, né? Fala assim, pô, então tá em tendência de alta, eu vou comprar, né? Eu acho que aqui requer um pouquinho de cuidado, porque já andou, já esticou, eventuais recuos podem apresentar oportunidade de compra, na minha opinião, pro ativo.
Maravilha, Petri 4, inclusive trazendo só esse agregado aí do mês, já ganhou bastante valor, você mencionava, está bastante esticado o ativo, e trazendo aqui no nosso Profit da Nelogica, nós temos a informação de que Petri 4 neste mês já acumula 17,27% de alta. Então, ganhou bastante valor, no ano são 12% de oscilação positiva, isso para Petri 4. Outro ativo que para muita gente parece bastante esticado, ganhou muito valor neste mês e também no ano como um todo, Petrocas, é Banco do Brasil. O Banco do Brasil está próximo aqui da sua máxima histórica, não é máxima do ano de 2023 não, máxima histórica, neste momento R$ 43,24. Está muito esticado, tem alguns desafios pela frente, vai ser difícil romper essa faixa. Qual que é a sua avaliação, pelo menos para este momento de Banco do Brasil? Boa oscilação aí para o ano de 2023, ganhando bastante valor em detrimento do que está acontecendo com o restante do mercado. Bancões estão perdendo valor, bancos dos Estados Unidos estão desacreditados, Banco do Brasil continua subindo, Leandro. Banco do Brasil, tendência de alta também bem forte o movimento aqui. Chegou a lateralizar, romper, andar e não tem força vendedora atuando, né? Quem está apostando contra esse ativo não está conseguindo, ao menos olhando para esse gráfico diário, conseguindo auferir lucro, né? Então a gente vê um processo corretivo lateral. Isso mostra que os compradores estão ainda interessados, estão defendendo essa região, aproveitando eventuais quedas intraday para continuar montando posição. Muito parecido com o Petro no sentido de estar longe de regiões de suporte, né? Mas conforme os grafistas, né, dizem, a tendência é válida até que seja revertida. Então o papel está em tendência de alta, esticado no curto prazo, mas nada também que não permita que o papel continue andando e desbravando, digamos assim, novos territórios para cima, uma vez que realmente entrou bastante compra, tem bastante desequilíbrio entre oferta e demanda, né? Muita demanda pelo ativo faz com que o preço suba. Então, por hora, Banco do Brasil pode sim buscar os R$45, que seria o topo aqui da banda superior de Bollinger. Não teria, digamos assim, nenhum impeditivo, caso o papel continue subindo, de buscar eventualmente essa região aqui dos R$45. Maravilha, para quem está nos acompanhando aí nos últimos dias, falou, cara, Banco do Brasil está batendo máxima, não tem como passar disso, é sempre aquele bloqueio da máxima histórica, né, Leandro Petrocas? O pessoal olha e fala, putz, daqui não passa, então vou sair do ativo, mas como você mencionava, não tivemos ainda uma reversão dessa tendência de alta, então tem que ficar aí sob avaliação constante dos investidores e quem acompanha aí os analistas no mercado. Então, para você que está de olho em Banco do Brasil, continue aí acompanhando a nossa programação e acompanhe também o Leandro Petrocas aí em todas as suas redes sociais. Inclusive, peço para vocês compartilhar a sua tela para nos despedirmos aí desse programinha um pouco mais rápido no meio da tarde e agradecer imensamente pela participação de hoje, viu, Leandro? Valeu, Gabriel, obrigado pelo convite, sempre um prazer aqui falar com vocês. E só reforçando, né, nada que subiu muito que não possa subir mais e nada que caiu muito que não possa cair mais, então a gente precisa tirar às vezes alguns vieses, algumas regrinhas de bolso que a gente tem no mercado, senão você acaba, entre aspas, né, peitando o movimento principal dos ativos. Isso não costuma ser muito bom aí para quem quer ter sobrevivência no mercado. Maravilha. Leandro Petrocas, Head de Research lá da Quantity, seja sempre muito bem-vindo aqui na nossa programação. Última atualização de mercado, como eu mencionava, o Banco do Brasil hoje corrigindo um pouquinho, 0,71% de queda. Ibovespa, 0,06% de alta, ainda tentando testar aí patamares negativos, positivos, oscilando entre um sinal e outro. Neste momento, em estabilidade, não temos agenda, parece que todos estão esperando essa divulgação do texto final do arcabouço fiscal, que segundo a Secretaria de Comunicação do Governo, deve sim ser publicado, deve ser entregue ao longo do dia de hoje. Então vamos esperar, se não tivermos nenhuma surpresa, nenhum adiamento, já teremos em mãos ainda hoje o texto final do arcabouço fiscal, um dos principais assuntos discutidos hoje para a macroeconomia brasileira. Ibovespa 106.068 pontos, quarto dia seguido, consecutivo, nessa faixa dos 106 mil pontos, depois daquela alta valorização na semana passada, aquela oscilação muito positiva da semana passada. Dólar futuro corrigindo um pouco, voltando à faixa aqui dos R$ 4,97, se aproximando dos R$ 5, mas ainda abaixo desse patamar. Então, para quem
quem queria o dólar abaixo de R$5 deve estar aproveitando para comprar. Já tivemos o dólar a 4,94, 4,95, agora retomamos os R$4,97, cotação exata dos contratos de dólar futuro, 4,972. Lembrando, 0,45% de alta em volume de negociação. Nós temos Petrobras responsável por boa parte do volume do Ibovespa no dia de hoje. Volume total do Ibov até este momento, R$8 bilhões. Petrobras quase aí responsável por R$2 bilhões. Então, boa parte do Ibovespa nas costas de Petrobras, 2,85% de alta para Petri 4. Se nós somarmos aí mais 318 milhões de reais com Petri 3, já dá esses 2 bilhões de reais, 2,91% de alta também para Petri 3. Então, dia de recuperação, como nós mencionávamos, o mês como um todo é muito interessante para a Petrobras, já oscila mais de 17% só neste mês de abril. A gente está na metade aí, vamos ver se esse movimento continua até o fechamento deste mês. Então, Vale, como eu mencionava, tivemos notícias positivas para a economia chinesa, a economia crescendo mais do que o projetado. Minério de ferro hoje teve uma oscilação positiva lá nos portos da China, então Vale no positivo no dia de hoje, mas ainda com aquela tendência de queda, segundo alguns analistas. Então, se a gente olhar aqui para o gráfico de Vale, perdemos essa faixa máxima aqui que atingimos no comecinho do mês de janeiro, lá nos R$96, e neste momento estamos em R$78,23 para Vale 3. Então, Vale sofre aí uma consequência do cenário macroeconômico, dólar caindo, inconsistências ali com os balanços da China, incerteza sobre o que será da economia chinesa, se essa recuperação ela vai puxar a companhia para cima, perdeu um pouco de força e hoje recupera um pouquinho do valor, mas longe desses R$96 que atingimos no começo do ano. Eu vou ficando por aqui e, claro, depois do nosso intervalo, temos Alan Gani, Alexandre Cabral e Felipe Nascimento no BMC Market chegando aqui na nossa programação. Então fique por aí, depois do intervalo tem BMC Market. Um abraço para todos. Tchau, tchau.